domingo de Páscoa, né, gente? Pensa que eu não sei? Claro que eu sei. Hoje eu sei. Ah, sei sim. Bom, feliz Páscoa para vocês. Antes de mais nada, que o Papai do Céu tenha dado uma excelente Páscoa para vocês. Vejam que o céu é bonito para ser dia de celebração, dia de renovação, né? Uma Páscoa maravilhosa, porque eu tenho certeza que vocês hoje aprenderam muitas coisas novas. E dia de renovação é assim. A gente aprende muita coisa nova. Por quê? Para renovar o quê? O conhecimento, não é isso? Não é essa a ideia? É essa, né, gente? Já que é Páscoa, o cenário é levanta defunto. Aliás, Aninha, como é que você tá? Levantou defunto? Hein? Boa tarde, gente. Boa tarde. Como é que você está? G, como vai? Carol, como é que vai? Ixi, o presidente tá aí também. Cuidado, gente, juízo, que tem presidente na live, tá? Como é que vocês estão? Ai, que a Páscoa tenha sido maravilhosa, que vocês tenham comido um pouquinho. Salvador, eu não vou mandar oi para Salvador, porque eu quero ir para Salvador. Não é só oi, assim, eu vou para Salvador, entendeu? Din não, presidente, Din é diretor. Nós temos escalão aqui, né? Escalão, tá vendo? Ó, presidente, ó, boa tarde, excelente, por aí, como está? Presidente, estão vendo? A pessoa manda, então muito juízo, porque se Dinho manda, o presidente manda mais, sacou? Ele não me deixa fazer um monte de coisa, ele me dá a ordem que eu tenho que fazer um monte de coisa, vocês não têm noção do que é presidente na vida da pessoa. Mas enfim, né, vamos lá, entendeu? Negócio de escalão, sabe? Negócio de, né, Constituição, lei, assim, presidente, diretor, né? Então é isso. Eu espero que vocês estejam Salvador. Nossa, gente, acho que eu vou para Salvador. Tem um cantinho assim pra gente arranjar uma desculpa, dizer que vai dar uma aula, dizer que vai, não sei, falar das normas, falar do concurso. Não tem um cantinho aí? Você queria dar uma desculpa, entendeu? Onde vai? Eu vou ali em Salvador fazer o quê? Dar uma aula, né? Acho que é uma desculpa excelente, pré-prova. Gente, olha só, vocês estudaram muito? Quem teve lá no Químpio se matou de estudar? Se não for Brasília, não foi. Mas é que Brasília não tem lugar bom. Brasília é muito seco. Brasília é muito seco para esse negócio de aula, entendeu? Agora, Salvador, a gente já pode montar assim um campo, um acampamento na praia, né? Padre Bernardo, eu não sei onde é, mas se for bacana, se tiver um sol bacana, se tiver um céu bacana, a gente vai, entendeu? Que a gente tá indo. Gente, mas que maldade é essa que vocês estão fazendo? Maceió, Goiás, que é isso? Roxo, não sei quem é roxo, mas vou mandar, tá bom, tudo bem. Vai aí. Maceió, Salvador, todo mundo na rede, ninguém. Mas rede é um negócio importante, presidente, deixa eu explicar. Negócio de rede é muito importante, porque a gente tem que aprender uma série de documentos eletrônicos, entendeu? Onde é que ficam os documentos eletrônicos pro tabelião? Na rede, do quê? De computadores, de quem? Do Colégio Notarial Brasil, entendeu? Então, falou que tem um solzinho, que tá um negocinho bonito, que não tá chovendo, eu tô indo, marca aí que eu vou, que eu já tenho uns compromissos aí pelo Piauí, pelo não sei aonde. Eu não fui, eu estou indo, que é muito diferente, eu estou aguardando lugar para ir, não fui nada, tá? Negócio de rede, quando eu for aí. Gente, vamos falar sério, que a gente tem que dar uma estudadinha básica, hein? Negocinho, hein? Tá? Sim, basiquinho? Salvador eu vou. Tem umas aí que não são de Salvador, mas estão curtindo Salvador, né? Que eu tô sabendo aí que tem umas aí que ficam curtindo Salvador, que eu sei. Tem outros que são de Salvador, mas estão aqui fazendo aula em São Paulo, que eu sei. Agora tem uns que são do Sul e vão fazer não sei o que em Brasília, que eu também não sei o que a pessoa vai fazer em Brasília, aquela terra seca, né? Não sei. Muito bem, meus amores, vamos lá, que a gente tem umas coisinhas que eu queria tratar com vocês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E já vou avisar que, como tem rosa, não tem repetição de live, né? Já sabe, olha lá, tem rosa, então não tem repetição de live. Então é bom aproveitar isso aí. Já chama os coleguinha. Já coloca aí um negócio de convidado, essas coisas, porque a gente vai tratar de testamento e inventário, coisa rápida para final de domingo de Páscoa, só para tirar aquelas dúvidas padrões, né? E quem esteve estudando hoje com o doutor Vitor Químpio também deve ter visto muita norma. E respondendo algumas perguntas antes para não interromper depois. Primeiro, como é que me contata? Infância em Brasília? Não, eu também morei muito tempo em Brasília, entendeu? É que ultimamente eu ando meio de birra com Brasília por motivos alheios à minha vontade, mas isso é uma outra bobagem. Como é que me contata? Então, Instagram, @ClaudiaDomingues1. Manda lá um direct, eu prefiro, porque eu não leio e-mail mesmo, não adianta me mandar e-mail, que eu não leio, não tenho esse tempo. E para os grupos Dom, a pergunta básica, de novo, dos grupos Dom. Vamos responder várias coisas que eu já quero
resolver essas questões com vocês que vão daqui a pouco fazer prova. Os grupos DOM, o que são? Grupos de estudos focados nos concursos específicos. Então, é só para cartório? Não. Os grupos DOMs têm grupos específicos para os cartórios, a grande maioria porque como eu sou tabeliã, então eu venho auxiliando a galera a estudar e a focar estudo e a estudar norma de uma maneira mais prática, né, por conta da área de trabalho. Se eu não vir corações, eu vou parar. Eu vou fazer de conta que eu estou em Salvador, eu vou fazer de conta que tem um baita copo maravilhoso de uma caipira qualquer aqui e não vou falar com vocês, tá? Muito bom. Mas também há os grupos que estudam para magistratura, os grupos que estudam para o MP. Sobre todos os pedidos que eu recebi, gente, nessa fase da pré-prova eu estou auxiliando mais de 60 pessoas, são muitos grupos que fazem a prova de São Paulo, cartório. Estudar para outro concurso, não tem problema. Estudar é estudar, né, gente? Sabe que estudar é estudar, foco é foco, não interessa o que você vai estudar. Pode estudar até para fazer trabalho na lua, não interessa. Você tem um foco, você tem um edital para cumprir, a gente cumpre. Mas eu tenho, semana que vem, essa semana, o pessoal de cartório, o pessoal do TJ do Rio Grande do Sul, que tem um grupo aqui, e uma galera da OAB, que eu não monitoro o pessoal que está fazendo OAB, mas eu mando material sempre que dá, enfim, né, essa coisa toda. Então, como é que faz? Se você estiver interessado, quiser fazer qualquer coisa desse tipo, espera um pouquinho, porque até as próximas semanas eu estou completamente lotada, mas eu coloquei aí na entrada da live o endereço do Facebook. É um grupo fechado em que você pede o acesso e eu libero, e aí você manda lá um currículo com uma série de informações necessárias, porque sempre que abre um grupo, que abre uma vaga ou um grupo inteiro, eu faço a seleção por este currículo. Então vocês vão ver que está aí na entrada da live o endereço do grupo do Face para você pedir o acesso e checar e botar lá o teu currículo. Outras duas coisas super importantes, estou juntando um monte de questão ao mesmo tempo, porque eu vou recebendo, não dá tempo para falar com todo mundo, aproveito aqui para responder. Sim, nós vamos ter encontros ao vivo, né? Não serão só virtuais, não. Nós vamos ter encontros ao vivo para o pessoal que está fazendo os cartórios, isso quando chegar na fase oral, porque eu faço as bancas, as simulações de banca, faço pelo menos um encontro que normalmente é fechado, é para o pessoal dos DOMs, né? O pessoal dos grupos que vai fazer a prova oral. Mas a quantidade de pedido é tão grande que eu não vou ter coragem de deixar um monte de gente que eu não posso trazer para o grupo fora desse encontro ao vivo, que é a simulação de banca. Tem algumas regras que depois eu vou passar, não é hora ainda, porque vocês ainda estão na fase do X no lugar certo, né? Então nós vamos fazer X no lugar certo primeiro. Então já vou avisando, vão se preparando aí, porque aqueles que passarem para a segunda fase, assim que estiverem fazendo a segunda fase, que já tiverem uma ideia de mais ou menos como é que foram, eu já vou agendar, porque eu dependo para saber a quantidade de pessoas, para saber onde é que eu vou fazer. Eu já vou agendar uma programação de uma data São Paulo, normalmente são 2 dias, para simulação de banca, coisa serérrima, não tem brincadeira. Oi, boa tarde. Não, é assim, ó, vai participar quem de fato quer participar, quem de fato vai estar sendo treinado para uma banca oral de um concurso de São Paulo, por exemplo, São Paulo, qualquer outro estado, mas é um concurso de cartório que exige. Dá uma olhadinha aí, gente, como é que tá? Tá travando só para Ju? Como é que tá? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Senão eu paro e recomeço. Ok. Então tá. Sérrima. Então, quando eu fecho esses grupos que a gente marca a banca pro oral, é coisa que brincadeirérrima não tem, né? O cara que senta naquela banca vai passar na prova oral e não tem conversa, a menos que não queira. Então, já tô avisando agora, bastante tempo, o concurso vai andar aí por mais ou menos uns 5 meses, eu imagino, por volta disso, até que saia o resultado, para que a gente agende essa simulação da banca oral em São Paulo, tá? Então é uma programação que a gente faz com muita antecedência, porque todo mundo tem que ser... Olá, tudo bom? Tudo bem, Augusta? A gente faz com muita antecedência, porque a gente sabe que todo mundo tem que se programar, tem gente que tem que viajar, tem gente que tem que vir. Da última vez que eu fiz o grupo fechado, fiz com mais ou menos umas
60 pessoas, 50, 60 pessoas, mais ou menos. Então, é uma programação extensa, a gente faz isso bastante sério, tá? Mas eu aviso com super antecedência, não se preocupe, vocês vão estar no oral e quem é dom vai estar de qualquer jeito nesse oral mesmo, porque testamento pode excluir o filho. Do testamento pode, da herança não. Quer dizer, também depende, né? Vai excluir por que motivo, daqui a pouco a gente vê. Então, isso que eu queria comentar com vocês. E tem o segundo treinamento, que é para também respondendo lá as perguntas, para quem passa. Esse não é só para quem passa, esse é uma assessoria que normalmente eu faço geral, mas depois do concurso, logo depois do concurso, a gente tem um treinamento marcado também em São Paulo. Normalmente é um dia, meio-dia, depende muito da quantidade de pessoas, já eu falo, para quem passou no concurso, que é uma coisa que a gente prepara, uma assessoria geral que a gente prepara para você ter um checklist. É um curso geral, é um checklist geral para quem vai assumir a serventia. Logo que saiu o resultado, passou, eu preparo o curso, porque você tem que tomar atenção do mundo. Boa noite, Su. Tem que tomar atenção do monte de coisa, tem que tomar muitas providências para assumir uma serventia. Quem já é titular sabe disso, quanto isso dá trabalho, que quantidade de documentação que você tem que preparar e de estrutura que você tem que checar. E é basicamente uma auditoria que você faz para assumir a serventia. Então, eu faço esse curso, também é fechado, não é um curso aberto, para aqueles que passaram, para fazer essa verificação geral nas serventias que vão escolher. E aí não importa se é pequeno ou grande, o trabalho é o mesmo, a diferença é se tem mais dinheiro ou menos dinheiro para gastar nessa reestruturação toda que você tem que fazer. Mas depois de um concurso desse tamanho, você está tão estafado que você não pensa mais nessas obrigações todas, né? Essas situações todas obrigatórias. Então a gente trata de documentação, cadastro, funcionários, como é que faz com o CNPJ, como é que faz com contratação de assessorias, enfim, é um checklist geral, tira todas as dúvidas desse tipo de assunção, né? O momento de assumir a tua serventia e de escolher, porque normalmente quando sai o resultado da prova, você leva um tempo, por volta de mais ou menos um mês, entre sair o resultado e sair a data da escolha. Então, nesse meio tempo, normalmente o que as pessoas fazem é começar a visitar serventias, mais ou menos naquela faixa em que passaram. E isso dá um trabalhão e a pessoa às vezes esquece do básico, então a gente faz essa reunião também pós-prova para deixar todo mundo tranquilo. Respondido aí pelo menos umas 10 perguntas que eu recebi lá no Instagram, né? Já com isso respondo. Agora vamos dar uma olhadinha na parte de testamentos e inventário. Então, muito reduzido, claro, muito reduzido. Gente, cadê esses corações? Onde que estão? É o povo da Bahia. Eu não tô entendendo. O povo tá sentado na beira da praia. Esqueceu que tem que apertar a tela, é isso? Ah, tudo bem. Esqueceu que tem que convidar a galera. Tudo bem, tudo bem. Eu vou falar mais devagar, então. Com testamento, o que eu gostaria que vocês focassem, prestassem atenção agora, especialmente quem vai fazer São Paulo, tá? Que a preocupação é observar a norma e muito do civil. Então, onde é que atua um tabelião num testamento? Cozinhando o presidente, se tiver aí ainda, vai dizer que você está lavando louça, porque é isso que ele diz quando a gente para de dar coração, tá? Ele fala que a pessoa está lavando louça, passando roupa, esse tipo de coisa, tá? Então tudo bem, vai aí, vai cozinhando, de vez em quando dá uma paradinha, não deixa queimar e dá uns corações, né? Que é o mínimo que a pessoa pode fazer. Você tá malzinha, você tá desculpada, Ana. Tudo bem. Então, é assim, rapidinho, tá? O que você tem que se preocupar com a história do testamento para a prova? Não acredito que as grandes questões imensas não vêm com o testamento, porque tem tanta coisa para perguntar, né? Mas a tua preocupação tem que ser: que tipo de testamento o tabelião pode lavrar? O testamento público, evidentemente, né? E aprovar o testamento cerrado, né? Tinha caído, voltou, né? Ó, cuidado aí, cuidado com essas quedas. E aprovar o testamento cerrado. Aí tem uma pegadinha que de vez em quando aparece, que é assim: ah, mas e o testamento particular? O tabelião não pode fazer, não pode participar? Claro que pode, só não como tabelião, né? Assim como o testamento particular pode ser requerido para qualquer pessoa, então aquele testador pode eventualmente solicitar a um tabelião que redige o seu testamento, mas não como tabelião, porque o ato particular o tabelião não vai lavrar, vai no máximo escrever, né?
Não deixar herança. Augusto, vamos, espera só um pouquinho, deixa eu só passar essa parte do testamento, a gente vai falar como é que você pode deserdar o seu filho, já. Se for o caso, né? Que eu não sei se é o caso, mas se for. Então, se forem os testamentos que o tabelião pode lavrar, você vai ter um testamento público e a aprovação de um testamento cerrado. Como é que esses testamentos acontecem? O testamento público, você deve seguir aquela estrutura, juiz, cuidado que isso é sério. Você deve seguir aquela estrutura absolutamente do Código Civil. Então, observa as regras do Código Civil para o testamento e algumas coisas que eu vou chamar a atenção. Se você for lavrar o testamento, você precisa, evidentemente, ter o requerimento do testador, lógico. Você precisa que ele esteja acompanhado de 2 testemunhas, obrigatório, né? Você precisa obedecer algumas das regrinhas, além dos documentos. Você vai se preocupar com aquela documentação toda, documentação do testador, verificar o estado civil dele, verificar quem são os herdeiros necessários. A gente vai falar disso agora, atendendo aí a pergunta do Augusto já. Então, esse testador tem herdeiros necessários? Porque se ele tiver herdeiros necessários, obrigatoriamente, ele só vai poder testar sobre 50% do patrimônio livre dele. Pode ser que ele queira fazer o testamento puramente para deixar um legado para alguém. Então ele vai testar sobre um bem específico e não sobre um patrimônio inteiro, né? Depende muito do que ele queira, depende muito da família, da estrutura familiar que ele tem. Então ele pode tanto deixar parte de herança e mais um legado que é um bem específico para alguém. Ou ele pode deixar uma parte de todos os bens dele, uma parte da herança, portanto, todos os bens que ele tenha no momento que ele falecer. Qual é a grande preocupação? Que você respeite os 50% da herança legítima. Muito bom. Aí vamos só para citar e responder o Augusto aí. E se eu tiver uma situação dessas que o Augusto estava citando, que tem aí um filho, sei lá, uma situação qualquer, um filho que atentou contra mim, qualquer daquelas situações permitidas pelo Código Civil, né? Então vá lá para os artigos do testamento, ou qualquer coisa, podia ser injúrias, calúnias, te dopava, portanto tem aí uma estrutura que justificava, teve qualquer relação familiar, ou com a mulher do pai, ou com o marido da mãe, enfim, todas aquelas previstas no Código Civil. Havendo qualquer daquelas situações, o que você pode é deserdar o seu herdeiro legítimo. Por que chama deserdar? Porque só se deserda quem seria o herdeiro, não é? Não se deserda qualquer pessoa, se deserda aquele que herdaria. Então, se ele herdaria, você, com aquela justificativa, pode então fazer um testamento onde você o deserde. Cuidado com isso, cuidado, né? Porque eu já tive que fazer um testamento desse, claro, o tabelião não vai se miscuir ali na psicóloga, tirou dinheiro, ok? Todas essas questões aí, Augusto, você pode até declarar num testamento, né? Eventualmente o que se vai fazer é que se vai discutir isso lá no teu inventário, na abertura do teu inventário. Evidentemente, aquele que foi deserdado vai ter que fazer prova contrária de que não fez nada disso que você está dizendo. Agora, a única forma de deserdação é o testamento. Então, você não pode simplesmente... Até porque os efeitos da tua herança só ocorrem depois da tua morte. Então, qual é a maneira de deserdar alguém? Testamento, não tem aquelas coisas de novela, né? Deserdei você, não te dou mais dinheiro. Isso não é deserdar. Deserdar é retirar a possibilidade de receber a herança. É uma morte civil, é como tratar como morto. Tem que fazer, porque se não fizer, não tem jeito, não tem deserdação pós-mortem, né? Podem ter outra coisa, podem ser excluídos da herança por indignidade, uma série de outros, os herdeiros dele, por exemplo, podem entrar com ações para provarem que aquele filho, aquele irmão, aquele parente que receberia a herança é indigno, mas aí tem que fazer prova, né? Porque por testamento a deserdação é feita só por aquele interessado que deixar bens. Tem que fazer testamento, claro, e tem ali que dar os motivos devidos, porque a briga isso, você pode deserdar um só, não tem problema, você pode fazer a deserdação de quem você quiser, desde que os teus motivos sejam muito claros, porque quem vai avaliar isso é um juiz. O tabelião não vai se miscuir nessas questões todas aí, ele vai ter que declarar, você pode apresentar documentos, o tabelião pode fazer constar esses documentos no teu
testamento, não é? E na abertura do teu inventário, então, essas tuas declarações mais esses documentos serão levados ao teu inventário. É muito importante que essa documentação seja rígida e bem registrada, que seja pré-constituída a prova. E para pré-constituir prova, normalmente as pessoas usam boletins de ocorrência, ações criminais, atas notariais, né? Depende muito da situação. Não é tão incomum quanto se pensa, é até bastante comum. Não comum é que se faça o testamento deserdando, mas essa atuação do herdeiro contra aquele que seria o autor da herança, tem muito, né? Tem muito filho desnaturado, completo, e que machuca, bate em pai, larga, morre a mãe, essa coisa toda. Então, qual é a única maneira de deserdar? Testamento. Vamos voltar aqui para a nossa estrutura de testamento. Então, você deve observar ali, na hora de realizar o teu testamento, aquelas regras legais, os limites que podem ser testados e, se forem herdeiros necessários, não é? Pode ser que este pai ou esta mãe, esse autor da herança, esse autor do testamento, queira, além da parte legítima daquele que vai receber, ele queira contemplar com mais um bem. Nada, nessa parte livre, dos 50% livre, ele pode testar como ele quiser, mais para um, menos para outro, dá para terceiros, não importa. O importante é que no momento da abertura do inventário você tenha os 50% livre. Gente, vocês estão aí? Tá tudo bem? Hein? Será, meu Deus do céu? Parecem 27 nomezinhos ali, numerozinhos ali, e nada desses corações subirem. Ah, não tem condição desse jeito. Vou falar até mais devagar, vou falar assim meio Bahia. Deixa eu ver se falar meio Bahia resolve. Então, observe na hora de fazer o teu testamento, muito importante. Você ter ali no teu tabelionato, tudo certo, mas dá coração, escuta uma bate nessa tela, né? Para eu saber que vocês estão aí, pelo menos. Então, um lugar reservado, evidentemente, para que você ouça as declarações. Tá comendo, cozinhando, aperta. Que negócio é esse, menina? Sossega um pouco. Um lugar reservado para que as testemunhas acompanhem aquele ato tão solene. Ele é muito solene. É um ato jurídico que você vai ter que observar uma série de requisitos solenes. A leitura tem que ser solene. As testemunhas têm que acompanhar esse testamento do início ao final, não é? Normalmente, como é que se faz? Você conversa com o testador, verifica tudo que ele quer declarar primeiro, converse bastante com ele, veja aí toda essa distribuição familiar para ver o que pode, o que não pode, e depois, em conjunto com as testemunhas, depois de a minuta tá toda pronta, tudo bonito, você então, com todo mundo, eu imagino, eu esperei até agora, porque eu falei, esse troço já tem que ter acabado, as pessoas já estão acabadas, né? Se não acabou, ele acabou com as pessoas, né? 1.003 corações, tá pouco ainda, vai lá, muito mais, vamos, que de menos de 5.000 não estou aguentando. Então é isso, você se preocupe quando for fazer o testamento público em documentação do testador, família do testador, que precisa ficar muito claro, e precisa ficar muito claro para ele também, que vamos supor que ele omita, você não vai saber, né? Você vai pegar ali uma certidão de casamento dele, ele vai dizer, é casado, né? Não tem nenhuma verbação de viuvez, então você sabe que ele é casado. Mas aí ele diz, olha, eu não tenho filhos, na certidão de casamento não vai constar. E aí ele diz, eu não tenho filhos, meiação, metade da minha esposa, eu quero deixar em testamento todo o resto. Você não vai saber, mas o que tem que ficar claro para ele, você deixa claro no testamento, que essa verificação da parte livre testada é feita no momento do falecimento dele, da abertura da sucessão. Então não adianta nada, vai mentir no testamento, e esse testamento, parte dele pode ser declarada nula por conta do não respeito à legítima. Muito bem. Em que situações o testamento pode ter algum problema? O ideal é que o testamento seja rígido, perfeito, as testemunhas sejam mais novas do que o testador, porque a gente vai supor que elas vão falecer depois e que, se forem chamadas em juízo, estarão vivas, lembrarão do que aconteceu, né? Então, o testador com 70, testemunha com 90, né? Não acho que é o caso. Não, dá lá uma ajeitada nisso, explica direitinho, sugere. Boa noite, gente, boa noite. Para que não tenha problema no teu testamento, porque evidentemente é um ato que só vai ter efeito após a morte dessa criatura. Como é que vai fazer, né? Então, se preocupe com isso, se preocupe com essa instrução que você deve dar. Muito bem. Se o testamento for todo em legados, né? Portanto, em bens específicos para pessoas específicas, é sempre muito aconselhável que você faça
você sugira aí para que ele pense em algumas substituições testamentárias. É sempre muito útil, porque imagine o seguinte: quando você deixa legado, você deixa um bem específico, diferente de deixar uma cota, porque uma cota você diz, olha, eu quero que 10% da minha parte livre da herança fique para fulano de tal. Tudo bem, você não sabe o que serão os 10%, pode até não ser nada, né? Mas quando você estabelece um legado é uma dívida da herança. E essa dívida é paga primeiro. E para pagar essa dívida, esse bem tem que existir. Existindo esse bem, ele é entregue para aquele legatário. Muito bem. O que acontece se esse legatário não existir mais, né? E se a vontade muito grande desse testador fosse deixar esse bem para esse legatário? É bom que ele pense. Normalmente eles não pensam isso, eles acham que tá tudo certo, vão morrer amanhã, tá tudo bonito. Então você sugira que ele pense em algumas substituições testamentárias para já estabelecer, no caso de falecer aquele primeiro, no caso de ele querer deixar a parte livre dele, por exemplo, para a esposa, mas ela falecer antes dele, o que ele quer fazer com essa, para ele não ter que ficar refazendo esses testamentos antes de falecer, porque ele pode fazer quanto ele quiser, revogar quanto ele quiser, mas não precisa. Se você já conseguir fazer uma previsão ali razoável dessas deixas testamentárias todas, você evita esse problema para ele. Feito isto, observada a leitura, observado o encerramento, a dívida acaba superando a herança. Aí aí não é muito fácil não, mas enfim, como isso só vai ser verificado lá no inventário, então tudo bem, né? A gente não sabe isso ainda e a gente também não verifica se ele tem o patrimônio que ele está dizendo que tem ou não. Eu não fico pedindo certidão de bem para saber se o que ele vai deixar para fulano ou ciclano existe, né? Porque senão, daqui a pouco virou a contadora dele. Às vezes eles trazem o imposto de renda para a gente ver para quem que vai tal coisa, que tem tal coisa, mas não é necessário, isso não é exigido. A tua grande preocupação é o testador estar ali absolutamente capaz, a vontade dele está sendo bem expressa, as testemunhas terem compreendido perfeitamente, né, a atuação dele, as vontades deles, as cláusulas testamentárias você separa muitíssimo bem para ficar muito claro, e deixa super clara essa situação das substituições, se houver, porque pode ser que não haja, pode ser que ele não queira, ele diz, não, se morreu fulano, ok, deixa isso voltar para o monte mesmo e distribui depois no monte dos herdeiros normais, mas é bom que ele pense em todas essas questões. Você encerra o testamento, ele sai de lá com a sua viazinha de testamento, não é bom que você também sugira que ele deixe ali com uma ou outra pessoa ali de confiança também, lembrando que os testamentos em São Paulo, os testamentos públicos e as aprovações de testamento são enviadas ao colégio notarial numa central chamada RCTO, e essa central é pesquisada. Se as pessoas pensassem, nossa, seria ótimo, é que eu sei, as pessoas têm um pouco de medo, né, e de pensar, não no testamento, mas de pensar na morte, né, e isso é uma cultura, mas se bem que eu acho que hoje isso já está muito melhor, né. Então é informada, vamos agora nas normas, que é o que interessa muito para vocês por causa da prova. Você lavra um testamento, imediatamente o que você faz, na quinzena seguinte, você informa isso para o colégio notarial, na central chamada RCTO, isso está nas normas, atenção com isso, tem os prazos legais, e não é que você só informa para a RCTO, você informa e recolhe os emolumentos da realização daquele testamento. Cada testamento realizado, portanto a informação feita para a central, tem o valor de uma certidão. Acho que hoje no estado de São Paulo, R$ 57, se eu não estou enganada, tá? RCTO, você informa ao final da quinzena, se você lavrou o testamento, você informa quantos você lavrou, atenção com as normas, porque as normas dizem quais são os dados que tem que ir para a RCTO. Fácil, né? O que você tem que informar num testamento? Aquilo que eu falei da escritura ontem. O que a pessoa tem que se preocupar? Nome de quem testou, documento de quem testou, livro e folha em que você lavrou. Basicamente é isto, porque essas informações só terão efeitos e só serão dadas depois do falecimento dele. Então, atenção que isso também é perguntinha de prova. São Paulo até há 3 anos permitia que se desse certidão para qualquer um que ia lá pedir certidão do testamento, uma coisa irreal, né? Por que quer certidão do testamento do outro? Você não é para brigar? Então, o novo provimento, há 3 anos, determinou que essa certidão só seja fornecida enquanto vivo o testador, só para ele ou para o seu representante legal, isso está nas normas, e depois de falecido, o interessado, qualquer interessado, mas aí tem que provar o falecimento, tem que mostrar a certidão de óbito. Isso tanto no tabelionato, quanto lá no colégio notarial, se vai pedir uma certidão.
do colégio notarial, observa bem essa parte da norma, bem, porque a requisição é feita eletronicamente, você pede uma certidão eletronicamente, e o colégio notarial te cobra por isto e te emite uma certidão para que você, mas ela vai pedir que você prove que a criatura morreu, porque você não vai te dar certidão nenhuma, tá? Observa isso. E o outro item que eu queria falar sobre, que tem a ver com as normas, é a história da aprovação do testamento cerrado. Cuidado com detalhe, dá uma olhadinha na norma. É uma bobagem que cai e a pessoa erra. Então, no testamento cerrado, o que você faz num testamento cerrado? O que a norma te manda fazer num testamento cerrado? Aprovar, o que eu já acho um termo fora da realidade, porque eu não aprovo nada para ninguém. Eu, no máximo, informo e certifico que eu vi um testamento. Mas, enfim, a lei chama de aprovar, isso é histórico, as normas também chamam de aprovar. Você não vai ficar brigando com norma agora que você quer tirar o ponto da prova, não é isso? Muito bom. Então, no xizinho da prova, você vai lá e marca o X. O que você faz? Aprova. E aí vamos separar dois termos que eu acho super importante que as pessoas às vezes erram. Num testamento cerrado, você tem dois termos importantes. Primeiro, o auto de aprovação. Cai na prova, a pessoa erra. Chama de termo. Termo não. Termo é o que vai no teu livro de notas, tá? O que você coloca no testamento da pessoa que levou aquele testamento lá para aprovar é um auto de aprovação. Já fiz. Aliás, fiz na minha primeira delegação uma coisa linda, né? Eu acho maravilhoso. Tem tabelião que não gosta. Eu acho maravilhoso. Eu acho uma coisa, parece coisa de cinema, né? Dá um trabalho danado, mas tudo bem, fica bonito. Comprei até as chancelinhas bonitas e as cerinhas, uma graça, né? Acho que é histórico do tabelião, então é até bonito fazer, mas dá um trabalhão. Então, o que você faz no testamento? Ele te entrega aquele testamento. Quem pode fazer testamento cerrado? Aquele que sabe ler, escrever. E se ele não souber escrever, ele pode pedir para alguém escrever por ele, mas ele tem que saber ler, ele tem que saber exatamente o que tem que ter ali. Tem que ter as duas testemunhas, ele tem que ter, para você aprovar, para você fazer o auto de aprovação, você tem que ter as duas testemunhas. Elas precisam comprovar que ele te entregou aquilo e que aquilo ele disse que era o testamento dele. Você o que faz? Pega aquela folha, se for possível continuar na mesma folha que ele te trouxe, ou quantas folhas forem, você vai iniciar ali. Eu tive que fazer um escrito, porque não dava para eu pegar a folha dele e botar no computador para imprimir. Então tive que fazer escrito, foi à mão, uma graça, lindo, uma coisa linda. Tá ficando escuro, né, gente? Uma coisa linda. Peraí, deixa eu ver se vai acender uma luz, peraí. E aí, escrevi à mão. Então você começa logo em seguida do final dele. Peraí que eu vou pegar a luz, peraí. Vocês vão achar que eu tô com mania de escuro, não é, mas o que vai fazer, né? Mr. Kimp, eu acabo a aula tarde, eu tenho que entrar tarde, aí escurece, o que vai fazer? Não vou ver nome daqui a pouco. Então eu tive que escrever à mão, no final do testamento dele, ele me entregou aquelas folhas, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei lá que horas são. E escrever auto de aprovação, de testamento, cerrado, que faço, tá. Gostou, né? Tudo bem, é assim, a vida tá assim, pra quem não tem costas, tem que achar o jeito certo de sentar. No Japão, é longe, tem testamento cerrado aí, deve ter. Então, o que você faz? O auto de aprovação, encerra aquilo, assina, não encerra aquilo, assina e faz um procedimento todo para fazer constar naquele testamento, quando você fechar. Porque olha que bonito, né? Você vai fazer aqueles furos laterais, normalmente aquilo é feito com furador mesmo, e você usa umas cordas, que são umas cordas mais resistentes, né? Tem muito gaiato? Tem. Nem te conto quanto, nem te falo, menino. Então, você passa aquelas cordas, é quase um cordão. Você passa para fechar aquelas laterais e depois em cima das cordas daqueles furos você coloca aquela cera quente, e eu uso uma marca que é um sinal público, é o meu sinal público, eu mandei fazer aquilo com as iniciais, marco em cima, pronto, aquilo está cerrado. Por que não gostam disso? Porque é arriscado, né? É um testamento arriscado. A pessoa pode perder aquilo pode, enfim, as vontades dela se perderão, né? No teu livro, então são dois atos que você faz no caso de testamento cerrado. Você faz o auto lá no testamento dele,
Isso, é muito lindo. Parece aqueles filmes maravilhosos, né, de reis e rainhas. É uma graça. Aliás, aquela selagem vem de lá, inclusive, e é cera mesmo, cera que você esquenta e que usa aquele sinete. É maravilhoso. Eu ganhei o meu primeiro de um tabelião histórico de São Paulo, querido, que fez, logo que eu passei no concurso, ele fez um fake para mim, para eu saber como é que era feito, né? Dr. Oswaldo Canheu, uma quarta tabelião de São Paulo, uma graça, fez para mim. Depois eu fiz, assim que eu assumi, eu fiz 2. É maravilhoso. Tem foto, vou postar no Instagram a foto. É linda. Eu guardei aquele o resto da vida, e os meus outros 3, foram 3. Eu estava em Tupã ainda. Todos assim, todos muito, muito formais, né? Bonito de ver. E um deles, inclusive, eles filmaram, porque eles tinham medo de... Não, e eu acho que tem coisas que é bom que seja assim. Eu, por exemplo, adoraria fazer os atos escritos todos, já falei isso pra vocês. Eu adoro a escrita, né? Acho que eu não poderia fazer outra coisa na minha vida, de tanto que eu gosto de escrever. Então, o ato escrito é muito bonito, né? E que é maravilhoso. E um deles, um testador, inclusive, porque eu estava preocupada com essa história de perder o ato, de o ato não ser seguro, não sei o quê. O que ele fez? Ele mandou filmar. Uma coisa meio americana, né? Ele mandou filmar aquela realização, uma das testemunhas filmou aquela realização, e eu citei isso, inclusive, no auto, de que aquele ato estava sendo filmado, e no meu termo, no livro também, de que o termo, a corregedoria nas normas, dá uma olhadinha, tá? Porque ela sugere um texto, eu não gosto, claro, uso o meu, lógico, mas ela sugere o mínimo que você deve fazer constar num termo, no teu livro, da aprovação do testamento. Então, no meu termo, eu também fiz constar que ele havia filmado, quem que estava ali, porque se perdesse aquilo, ele queria que tivesse claro qual era a vontade dele. E aí tem se discutido muito uma coisa americana que não se usa aqui, que é o testamento filmado, efetivamente. Você ter a mídia como testamento. Isso é uma coisa que eu acho que em pouco tempo a gente vai ter que fazer. Não, e acho que para os filhos e para os netos, acho que foi muito bacana, porque aí filmaram ele, ele não precisa me dizer o que tem no testamento dele. Aliás, a gente não quer nem saber o que é que tem no testamento dele. Você só tem que olhar todas as páginas, verificar se elas estão rígidas, não estão manchadas, se aquilo está com uma estrutura que tem que ter, se está assinada por ele, enfim, né? E fechar. Mas ele fez questão ali, ele quase que fez um testamento tecnológico, né? Porque aí ele falou o que é que estava no testamento dele, não precisava. Eu não citei isso no termo, porque não é isso que a gente faz, mas ele disse o que estava ali, para quem que ele deixava, não sei o que, e que ele estava fazendo isso porque ele queria aquele testamento daquele jeito, ele não queria que tirassem certidão do testamento, porque naquela época você tinha que dar certidão, não tinha jeito, não dava para ser escondido, né? Mas que ele então fazia aquilo e guardava o filme também. Não sei o que deu depois, porque depois eu saí de lá, isso foi logo que eu cheguei, mas é isso que você tem que se preocupar com o testamento cerrado. O auto de aprovação no próprio documento do testador e o termo no teu livro. Bom, além disso, o que tem de importante em testamento? Você registrar lá na central, você informar no final do testamento que você mandou o registro para a central do testamento, você saber como pesquisar na central, quando você vai fazer um inventário, você tem que pesquisar, né? Certidão de testamento na central é obrigatório para você fazer inventário, você tem que pedir aquela certidão, pagar por ela para saber se realmente a pessoa não deixou inventário. E aí as novidades das normas não me vão cair nessa pegadinha, pelo Cristo. Você não pode lavrar inventário extrajudicial havendo testamento, vírgula. E qual é a vírgula mesmo? Que vocês já estão craque, né? Já leram essa parte, já estão craques, né? Tem uma dúvida? Quem que tá falando? Deixa eu ver se eu não vejo mais o nome, mas tá, bota teu nome aí, bota a dúvida enquanto eu explico a história do testamento. Pode perguntar. Então, no testamento, hoje você pode lavrar, sim, o inventário, se o testamento for caduco ou se ele tiver sido revogado, não é? Então, você tem lá um testamento caduco, um testamento inválido. Juliana, só consegui ver o Ju, não vi o resto. Pode perguntar. E o testamento caduco ou o testamento inválido, por algum motivo qualquer, né, te permite que você faça um inventário extrajudicial. E ele também pode ter sido invalidado por uma decisão judicial transitada em julgado. Então o juiz pode ter avaliado aquela situação e dito, olha, não dá, né, esse testamento aqui não vai ser cumprido, não tem como cumprir, então
ele autoriza, ele dá uma decisão e autoriza que você lavre o inventário. Você cita isso, evidentemente, não é que você vai dizer que não tem testamento, você vai dizer que tem testamento, mas que ele foi caduco, né? Não tem mais aqueles herdeiros ali que ele citou, nada. E cuidado, porque há certas regras, isso o Código Civil fala nas suas normas também, que não te permitem, mesmo que o testamento seja caduco, por exemplo, você não pode lavrar, porque, vamos dizer que tenha lá o reconhecimento de paternidade, o que seja ali, que seja um daqueles atos jurídicos irrevogáveis, não se revoga aquilo. Com relação aos empregados do falecido, quais são os procedimentos corretos a ser seguidos? Como assim os empregados? O que tem um empregado nessa história? Se tiver, estou supondo que se tem dívida, o quê? Se tem o quê? Porque o empregado não tem nada a ver com essa história. Então, o falecido faleceu. Quem são os herdeiros? Os herdeiros vão comparecer para você fazer um inventário. Vamos supor que não estamos falando de testamento, tá? Conheci meu pai há 2 anos e tenho 33, tenho direito a bens? Ah, suponho que sim, né? Se ele te reconheceu e se não reconheceu, você vai lá com uma petição de herança, prova que é filho e suspende essa distribuição, se ele já tiver um testamento, né? Tipo empresa, os direitos trabalhistas. Não, olha só, vamos separar uma coisa da outra. Vamos supor que haja uma pessoa jurídica, não é? Uma pessoa jurídica não tem nada a ver com a pessoa física que faleceu. Ah, se reconheceu, tá bom, tá bonito, meu filho. Então é só esperar a pessoa falecer, né? E receber a sua parte, né? Vamos pensar que isso aqui é autor de herança, e herança só vale quando morre. Então, antes de morrer, não fica aí supondo se você vai ter ou não vai ter. Se é filho, vai ter. Ponto, acabou. Deixa eu entender essa história do empregado, porque, veja só, se tem uma pessoa jurídica, ela não tem absolutamente nada a ver com a herança aqui dessa pessoa que faleceu e que fez testamento e que abriu inventário, nada disso. A pessoa jurídica, ou as cotas que ele tenha numa pessoa jurídica, são bens e direitos. Então, o que vai acontecer é que isso será transmitido aos herdeiros, se não tiver lá no contrato social nenhuma restrição, né? Esses bens e direitos, cotas da sociedade, serão transmitidas a esses herdeiros, que poderão vender, trocar, entregar ali para os outros sócios. Não há o que se misturar empregado de falecido com falecido, nada a ver. A estrutura aqui do autor da herança serve para o direito das sucessões, e sucessores são aqueles que a lei diz que são. Agora, quem vai pagar empregado? A dívida com o empregado, a dívida da empresa, né? Seu pai faleceu e uma pessoa que não tem direito está recebendo os aluguéis. Ok, entre na justiça, peça para impedir isso, peça uma liminar já, para de receber, e o juiz manda imediatamente. Se é seu pai, não tenha dúvida nenhuma que direitos vão ser respeitados, tá? Então, coração pessoal, isso mesmo, muito bom. Vamos supor que tem essa situação da empresa ali que a Juliana citou. O que vai acontecer é que depois que for aberto o inventário, quem irá pagar o empregado? Não, quem irá pagar é quem é dono da empresa. E quem que é dono da empresa? Os outros sócios, né? A depender do que o contrato diga, ou os outros sócios com os herdeiros desse que faleceu. Depende muito do que o contrato determine. Uma coisa não se mistura a outra. Veja, o espólio tem dívidas, e pode ser que o espólio tenha a dívida trabalhista. Tanto que você, quando vai fazer o inventário, precisa tirar aquelas certidões trabalhistas. Por quê? Porque se houver dívida, essas dívidas são suportadas pelo espólio. Não vamos confundir espólio com herdeiro, tá? Herdeiro não suporta a dívida de morto. Quem suporta a dívida de morto é espólio. Tanto que se essa dívida for maior do que o espólio deixou, os herdeiros não vão pagar isso, né? Eles não suportam além das forças da herança, não é isso? Então, quem que vai pagar? O espólio. Se o espólio tiver dinheiro e tiver dívidas, vai primeiro se pagar as dívidas, quaisquer que sejam, não importa se ela é de empregado, se ela é de tributo, se ela é de, sei lá, qualquer coisa, né? Então, os bens deixados pelo autor da herança vão pagar as suas dívidas. Patrimônio diverso, não se mistura. Agora, vamos supor que essas dívidas sejam reconhecidas, estejam no inventário, você tirou as certidões e já tem ações trabalhistas, execuções trabalhistas. Essa dívida é dívida do espólio e pelo espólio terá que ser respondida. Mas isso vai ser obrigação dos herdeiros? Não, né? Os herdeiros não podem responder acima das forças da herança. E a empresa em si, a PJ, nem dos bens consigo dar entrada no inventário?
Não tem documento de quem? Do pai que faleceu? Não, precisa ter documento, né? Judicialmente, muito provavelmente, se você não tem muitos documentos, você vai pedir para abrir um inventário judicial, enfim, fazendo prova que você consiga fazer, prova com testemunha, o que for, aí deixa um juiz atuar, né? Mas nada vai te impedir de abrir um inventário só porque você não tem documentos. O que você vai ter que juntar alguma informação que permita que um juiz abra um inventário para chamar essas pessoas e abrir o teu inventário. Enfim, vamos dizer que as dívidas dos funcionários estejam lá na pessoa jurídica. Esse falecido tinha, sei lá, 1/3 de cotas da pessoa jurídica. Esse 1/3 de cotas é distribuído para os herdeiros, salvo se o contrato social disser diversamente. Se disser diversamente, disser que os outros sócios assumem as cotas, tudo bem, os outros sócios assumiram as dívidas. Se disser que os herdeiros assumem as cotas, mas essas cotas respondem pelas dívidas da empresa, responderão pela dívida da empresa. Não se pode misturar essa situação aqui, tá? E por último, a história do inventário, que era isso que eu queria tratar com vocês. Cuidado, porque digamos que tenha um testamento, digamos, tá? E que o inventário tenha sido aberto judicialmente. Vamos ajudar. Eu quero 500, eu quero 1 bilhão de corações e tô com essa dificuldade, menina. Não tô conseguindo chegar a 1 bilhão. Não sei o que tá acontecendo. Acho 1 bilhão um número pequeno, inclusive, tá? Então é isso, eu queria falar que no inventário que você faz, observe as normas, tá? Então o testamento caduco, o testamento invalidado judicialmente te permite fazer. Mas vamos supor uma outra situação, vamos supor que o inventário esteja andando judicialmente, tá? Tá andando judicialmente, tá lá bonito. E já se resolveu toda a distribuição, as questões todas do testamento, já está tudo distribuído, tudo bonito, tudo resolvido. Essas partes podem desistir desse inventário judicial e continuá-lo extrajudicialmente? Essa é uma questão que eventualmente pode vir para vocês, não acho que na primeira prova, mas talvez numa escrita, talvez num oral. Há que se fazer aqui algum sopesamento, tá? Porque se o que impede que você lavre o inventário extrajudicial é o testamento, e todas as questões testamentárias foram solucionadas e um juiz certifica isso, digamos que fique aí para o extrajudicial eventualmente uma sobrepartilha, uma questão qualquer ali a solucionar, não haveria impedimento. O falecido tem dívida, mas não tem patrimônio. Não, de jeito nenhum, gente, lembra, herdeiro não paga dívida, quem paga dívida é a força da herança, é a herança dele que paga dívida. Você não pode executar um herdeiro por dívida do falecido, o que você pode é não permitir que o herdeiro receba bens. Então, se ele ia receber, mas o falecido tem dívida, receber ele não vai. Agora, além das forças da herança dele, ele não pode cumprir. Não, herdeiro não paga dívida, a menos que queira, né? Dívida natural. Olha, quero cumprir porque o meu pai devia aquilo, eu quero cumprir por uma questão de honra, tudo bem. Mas obrigação legal não, porque o que paga a dívida são os bens. As pessoas respondem por dívidas. As dívidas elas não acabam, isso é obrigação natural, né? Elas continuam lá, você só não vai ter o cumprimento delas, lembra? Você tem nas obrigações, no direito das obrigações, você tem a obrigação e o responsável por ela. A obrigação e o responsável por ela, e você tem algumas questões de sucessores. Morreu, o patrimônio não banca as dívidas, a força da herança não bancou a dívida, paciência, não vai receber. E a Receita Federal? Ultrapassa em algum lugar que ultrapassa a força da herança? Não. A força da herança nunca é ultrapassada. O que acontece em determinadas obrigações é que há uma sucessão específica, mas não tem a ver com herdeiro. Não é porque ele é herdeiro que ele sucede por questões contratuais outras, tá? Mas quando a gente trata de herança, herança é herança. Não importa que dívida seja, se a dívida é do falecido, ela não será transmitida aos herdeiros, não importa se é tributário, não interessa. Veja, você não estamos no mundo antigo, né? Na Idade Média, em que você pagava com o corpo, né? Vou pagar com o corpinho, não tem, morreu a pessoa, quem que devia? Qual era o CPF que devia? Era aquela pessoa. Tem bens, quaisquer bens que tem, vai pagar aquelas dívidas. Agora, cuidado, porque a dívida tributária, que são propter rem e que se transmitem junto com, eventualmente, bens. Foi transmitido o bem.
ao imóvel X, as dívidas tributárias relativas aos tributos daquele bem são transmitidas com ele, mas não é porque os herdeiros vão pagar, é porque a dívida é propter rem. Então você vai pagar a dívida por conta disso. Não, depende, se a dívida trabalhista é da empresa, não, o inventário não é da empresa, o inventário é da pessoa. Não misture uma coisa com a outra, tá? Mas era um trabalhador da casa dele. Ok, então tem dívida trabalhista pessoal. Quem morreu foi a pessoa, não foi a empresa. A empresa pode ter dívida trabalhista e vai continuar tendo. E quem vai pagar por isso? Os sócios da empresa. Quem são? Um morreu, tem outros, os outros vão pagar. Mas os herdeiros vão assumir as cotas da empresa. Tudo bem, eles assumem as cotas e a dívida continua sendo da empresa, não é da pessoa física, salvo naquelas situações em que, porque falou sobre isso, dizendo que era possível o quê? Não sei do que você está falando, mas precisa ser muito específico, tá? Cuidado, porque não tem regra geral para tudo isso que vocês querem, não tem uma regrinha, agora vai ser assim, não mistura PJ com PF, não mistura dívida propter rem, que algumas até são tributárias, mas são dos bens com dívida da pessoa, sobrecarga de valores pequenos. Gente, eu não entendi isso aí. Sobrecarrega valor pequeno, sobrepartilha de valor pequeno. Patrimônio é patrimônio, não tem patrimônio pouco, patrimônio muito, né? O que tem é que se for um valor menor, você tem aquelas regras para fazer o inventário com um arrolamento sumário. Não precisa ser toda aquela estrutura do inventário judicial. Mas veja, há bens a partilhar. Não partilhou. Não. Vai partilhar ou vai sobrepartilhar. E uma coisa super importante para tabelião, tá? As pessoas chegam lá dizendo, olha, eu quero fazer um inventário e os bens são esse, e eu não vou fazer inventário daqueles bens porque eu não posso pagar o imposto. Pode parar. Pode parar. Inventário você vai fazer de tudo. Você pode, eventualmente... O que é isso? É assim, ó, manda dúvida específica lá no Instagram, porque eu não tô entendendo que dúvida específica é essa, tá? Mas depois a gente entende. Aqui eu queria focar na história do testamento, porque isso é norma, isso cai na prova. Herança, como é que eu faço um inventário? Eu verifico os bens disponíveis, verificados os bens disponíveis, manda lá dúvida lá no Instagram, no direct, que eu checo lá com mais cuidado isso que vocês estão perguntando, porque às vezes a pessoa quer colocar num bolo geral a estrutura da herança e não pode. Veja, tem uma regra simples. A herança responde por suas dívidas. As pessoas não respondem pela dívida da herança. Não pode, né? Senão, quem que quer herança? É simples, sabe por que não pode? Eu vou lá e renuncio. Eu não quero. Eu vou ter mais dívida do que vou ter bem para receber. Eu renuncio a herança. É um direito meu, posso renunciar. Mas o credor pode ir lá e receber por você. Posso ser seu herdeiro? Depende. Vou ter alguma coisa em troca? Vou ter alguma coisa em troca, pode ter meu herdeiro. Vou receber em vida alguma coisa em troca? Pode ter meu herdeiro. Então, cuidado, porque se fosse assim, o que eu faço se eu tenho mais dívida do que bens? Eu renuncio, eu não quero saber desse troço dessa herança, se vai me dar mais dívida do que solução. É por isso que não pode, entendeu? Se você tivesse mais dívidas a responder da herança do que direitos a receber, você renuncia a essa herança. E claro que o direito civil sabe disso. É por isso que você não responde além das forças da herança. Pelo amor de Deus, direito das sucessões. Olha lá, direitinho, a partir de 1930, ali você já olha, já verifica toda a distribuição de herança, inclusive dos inventários. Por Cristo, isso vai cair na prova, vocês não me vão errar, tá? Lê essa parte de sucessões. Quem teve aula com o Dr. Vitor essa semana deve ter visto, e quem não teve, olha, o código é muito, muito, muito expresso nessa parte das sucessões. Era isso que eu queria tratar com vocês, a história dos testamentos, onde é que atua o tabelião nos testamentos, que informações você manda para as centrais do colégio notarial. Muito importante você ter isso muito claro para quem não tem o hábito, para quem não é tabelião, não está habituado com essa central, mesmo para quem é registrador civil e que não faz testamento, que não sabe o que vai para a central. Vai a cada 15 dias, todos os atos que você lavrou, e a pesquisa é feita falando do inventário em que deve constar. Parei ali. Você tem que fazer constar tudo, mesmo que você não vá partilhar agora. Então, acontece os casos, por exemplo, em que tem um imóvel lá do falecido e que está uma briga. Tá todo mundo brigando, ninguém sabe de quem é, tem um problema de uso capião, não resolveram ainda. Veja, o imóvel existe? Existe. Tem que inventariar? Tem. Mas vai partilhar agora? Não dá. Não dá para partilhar um bem, por exemplo, que tenha litígio, não é?
recebeu adiantamento e na morte só a dívida. Pode renunciar? Se tiver recebido adiantamento de legítima e for renunciar, leva lá. Lembra que a gente falou? Você tem que colacionar bens que recebeu antes. Se recebeu como adiantamento de legítima, vai colacionar. Vai renunciar, mas devolve a colação, né, pro inventário. Não vai só renuncio e fico com o meu bonito que eu recebi antes, de jeito nenhum. Adiantamento de legítima, volta pro inventário. Só respondendo a história da partilha. Então, eu vou inventariar, que é uma coisa que as pessoas misturam. Inventário não tem nada a ver com partilha. Inventário é inventário, partilha é partilha. Inventário serve para qualquer coisa. Faz inventário dentro da sua gaveta de joias, né? Um beijo, não tô vendo quem que é, meu Deus do céu. Mas um beijo também, muita paz para vocês, muita boa Páscoa, aquela Páscoa que tá acabando, mas que seja a renovação a partir de amanhã de joias, e faz um inventário. Você vai lá nas tuas bolsas e faz um inventário, né? Não, aí você paga o imposto do que vai para... Imposto é para distribuir. Você vai lá nas tuas bolsas e faz um inventário, né? Não, aí você paga o imposto do que vai para... Imposto é para distribuir. Imposto é com relação à distribuição de bens. Então, vê bem. Eu tenho 1 milhão, mas desse 1 milhão a partilhar, eu não consigo partilhar 1 milhão, eu só consigo dividir 500 mil, porque 500 mil estão numa briga. Eu estou transmitindo 500 mil, apesar da Cesine, não deu ainda para dizer de quem que é, não deu ainda para especificar. Então, não vou recolher imposto dessa transmissão ainda, porque transmitido efetivamente e parte não está. Então, o que está? Inventariado está, tem que estar. Eu tenho que dizer que eu tenho 1 milhão. O imóvel com problema, o imóvel não sei o que, o carro que está preso não sei onde. Tudo isso eu tenho que... Já fez, ótimo, é o mínimo que eu aceito. 5.600 já estou achando que tudo bem por pessoa. Então, eu vou inventariar e dizer, tenho isso. Porém... Vou partilhar o quê? Só vou partilhar isto e isto, porque são as questões já resolvidas. Não vou partilhar bem litigioso. E isto será feito em sobrepartilha. E como ver quantos corações? Querida mocinha da cozinha, do Comelança, explica para ela como ver a quantidade de coração. Então, você vai citar tudo que você está inventariando e vai citar o que partilhou. Puxa a tela de baixo para cima. Olha ali, aí vai ter, você clica no teu nome e sabe quantos corações deu. E aí você vai dizer, partilhei. Isso aqui não vou partilhar agora porque tem um probleminha. Partilho depois. Quando partilhar, recolho o imposto. Até porque eu não sei se será possível partilhar. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Gente, tudo bem? Era só uma conversa de testamento de Páscoa. Os corações, deixa eu ver. Clica nele no bonequinho. Isso, ensina aí, tá? Ensina a técnica do coração, que eu tô precisando de 1 bilhão de corações. Meus amores, essa parte das normas, muito importante de testamento você lê, você tem que saber de cor e salteado, é um tabelião. Um tabelião tem que saber todos os tipos de testamento a fazer. E no direito das sucessões, eu diria para vocês que numa prova de concurso de cartório, se tem 2 coisas muito importantes na vida da pessoa, aliás, 3. Uma, a estrutura do nascimento, portanto, para o registro civil. A estrutura dos bens, para tudo, né? Imóveis, vou passar. E a estrutura do testamento, porque é a morte, né? Você veja como a gente tem que atuar no nascimento da pessoa, na estrutura de bens da pessoa e na estrutura de morte das pessoas. Já desmaiou? Socorro? Quem que desmaiou? Ana, você tá aí ainda, minha filha? Você tá viva? 9 mil corações? Assim, tô, tudo bem. Vai, Ana, você tá deitada, não se cansa, dá coração aí, faz alguma coisa, minha filha. Legitimidade do banco credor ao se habilitar no inventário. Exigir a colação dos herdeiros e não permitir a renúncia. O herdeiro que tiver renunciando. Digamos que o banco seja credor do herdeiro, né? Diferente de ser credor do autor da herança, ele é credor do herdeiro. Se ele é credor do herdeiro, ele aceita em lugar do herdeiro. O herdeiro vai lá todo bonito, fala, para não pagar o banco eu renuncio. Ah, é bonito? Não, menina, não. O banco vai lá e aceita por ele, se paga e vale renúncia para o total restante. Então o cara que acha que é esperto fala, vou renunciar para não pagar o banco. Dançou, neném. O banco aceita, vai lá e aceita a herança em lugar do herdeiro. As custas de aceitação, inclusive tributos, recaem sobre a estrutura da herança e o restante, que depois de pagar o banco, o que sobrou, está renunciado, né? Esperto, cara.
Agora, a colação obrigatoriamente é feita para quem recebeu em adiantamento de legítima. O que mais? As dívidas são todas pagas, tributárias, tanto que você não pode lavrar um inventário extrajudicial havendo dívida tributária com a fazenda. Então, primeiro as dívidas são quitadas ou parceladas, o que seja, porque você pode usar uma certidão positiva com efeito negativa, e lavrar, mas com positiva você não pode, porque eles têm que ter tomado uma providência para a quitação da estrutura tributária. Quem que tem que quitar a estrutura tributária? A herança, né? Não são os herdeiros que estão quitando, é a herança que está quitando. Eles vão receber menos por pagar os tributos, entenderam? Gente, é isso, repetindo. @CláudiaDomingues1, Instagram, direct lá. O adquirente de bem não partilhado, vendido por todos os herdeiros, poderá registrá-lo em seu nome? Vamos supor que seja um cessionário, né? Não é adquirente, porque se o bem é do morto, o morto faleceu, o máximo que esses herdeiros podem ter feito é cedido. Cessão de direitos... Nada, querido, que isso? Cessão de direitos hereditários. Se todos cederam esse bem, o que vai acontecer é que esse cessionário pode abrir o inventário, ele pode requerer a abertura do inventário, digamos que só tenha esse bem. Todo mundo cedeu. Todos os herdeiros foram lá, assinaram essa cessão de direito hereditário. Não pode registrar a cessão de direito hereditário, né? Não vai para o registro imóvel, não é um ato registrável. O ato registrável é a transmissão. E a transmissão só pode ser feita com um inventário e uma partilha. Neste caso, não será partilha, será adjudicação ao cessionário. Adjudica ao cessionário, e aí a adjudicação, a escritura pública, por exemplo, se não for judicial, a escritura pública de adjudicação ao cessionário, que pode abrir o inventário sozinho, inclusive, é levada ao registro de imóveis. Aí sim, ele pode sem nenhum problema, tá? Se todos cederam, não tem nenhum problema. Cessão não pode, não é ato registrável. Veja, tecnicamente falando, se a gente for pensar ali espiritualmente falando, né? Não teria sentido. Cedeu tudo, deixa entrar, mas a lei não deixa, pronto, não vamos discutir, abre o inventário e tá tudo resolvido, tá? Meus queridos, então, Instagram, direct lá, se tiver dúvida, que quando dá eu respondo. Curador é inventariante natural? Não. Nananina, não. O inventariante, ele é ou nomeado, ou ele segue a regra do 980 do nosso Código Civil aqui. Há uma sequência legal ali, né? Cônjuge, descendente, enfim, há toda aquela regra legal, salvo se o juiz alterar. O juiz poderá alterar sem nenhum problema, se entender que é melhor para a estrutura do inventário alterar o inventariante e dizer que é o curador, mas como regra não é inventariante natural não. E se forem lavrar a escritura de inventário, não esqueça, nomeação de inventariante extrajudicial é obrigatória e não precisa seguir aquela sequência do 980 do Código de Processo, tá? Ai, tudo bem, tá bom, tô feliz assim, tá bom agora? Então vamos lá repetir. Adorei esse negócio de coração. @CláudiaDomingues1 pro Instagram, no direct, questões lá, quando dá eu respondo. Grupos. Quem escolhe inventariante são os herdeiros nomeiam. Então eles fazem a nomeação, inclusive, né, gente, só já que estamos falando, a nomeação de inventariante pode ser feita no próprio inventário, lá na própria escritura, ou ser feita por uma escritura à parte. Os herdeiros podem nomear um inventariante só para cuidar de problema prévio. Então, eu vou lá, todos os herdeiros assinam uma escritura e nomeiam. Só um minutinho. Richard, abaixa só um pouquinho, por favor. Os herdeiros nomeiam numa escritura em separado o inventariante. Para quê? Para levantar aqueles valores, checar tributo, pagar tributo, levar pedido para o banco, fazer todo aquele procedimento prévio ao inventário. E aí depois se faz a escritura de inventário. Pode ser também na própria escritura, nomeado por todos os herdeiros. E inventariante, lembra, é compromisso, ele tem responsabilidade civil e penal por tudo que ele declara, né? Por todas as declarações que ele faz. Então tem que tomar muito cuidado ali. Repetindo, os grupos DONS, então, tá lá na entrada da live, tem o endereço do grupo do Face para você se inscrever, pedir a entrada e mandar o teu currículo, porque quando abrirem as próximas vagas é lá que eu olho, tô respondendo todas as perguntas já. Nós vamos sim ter um encontro ao vivo para a banca simulada São Paulo, depois que vocês passarem, lógico, né? E aí nós temos um encontro em São Paulo, normalmente é um dia inteiro de banca simulada, e que a gente faz aqui em São Paulo, depende muito da quantidade.
um inventário sem um dos herdeiros ser avisado? Não pode. Todos os herdeiros têm que estar lá, porque senão você vai ter uma invalidade no inventário. Ah, mas eu não sei que ele existe. Tudo bem. O que vai acontecer é que ele vai poder invalidar esse inventário depois, né? Herdeiro é obrigatório, gente. Não pode ficar enganando os outros. Herdeiro é obrigatório. Tem que estar lá. Ah, mas eu não sei se ele existe. Ó, se não for mentira, abre o inventário, mas que ele vai poder invalidar, vai, tanto que é obrigatório, tá na norma você citar, que você protege os direitos de terceiros e que você não conhece nenhum outro herdeiro, porque se conhecer, o inventário é inválido, começa tudo do zero de novo e não vale nada da partilha. No inventário não vale a pena fazer rolo, nada, nenhum, nada errado, não faz porque vai dar errado, eles anulam o inventário. Ok, e os grupos, então é isso. A Banca Simulada Oral São Paulo, depois que todo mundo passar pela escrita, nós vamos ter, eu estou preparando o curso, demora mais ou menos uns 5, 6 meses ainda para ter, e depois que todo mundo for aprovado, porque todos vocês serão, nós temos o curso em São Paulo para assumir o cartório com uma série. Alguém que não é herdeiro pode ser inventariante? Pô, não, sem que um herdeiro queira, não. Não, a inventariante é nomeação de herdeiro, é função de confiança. Sem que um herdeiro queira, não pode, a menos que o juiz mande. Mas se um dos herdeiros disser não, ele não vai ser inventariante. Pode ser alguém que não é herdeiro, o inventariante não precisa ser herdeiro. Mas ele precisa ter a concordância de todos os herdeiros. Tá bom, meus amores, é isso. Curso São Paulo depois para oral, curso São Paulo depois para assumir o cartório com todas as verificações, tá bom? Meus queridos, um beijo, final de Páscoa maravilhoso para vocês, que amanhã seja uma segunda de luz e que esse recomeço todo de Páscoa, para quem acredita, que seja de fato um recomeço ótimo para todos vocês.